Todos estão visualizando aí a tela? Ok. Pessoal, então, a gente... vamos falar um pouquinho mais sobre Big Data e o Power BI, né? A gente já viu lá que Power BI, além de ser uma ferramenta de BI, né, também é uma ferramenta para interagir com dados que existem lá no nosso Big Data. Tá? Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais prática, utilizando o Power BI, ok? Boa noite, Carlos. Eu gostaria também de novamente falar sobre a nossa primeira avaliação, tá? Vou deixar gravado aqui, né? Se depois for consultar o material, a gente vai fazer a nossa primeira avaliação na semana que vem, tá? Pessoal, fica à vontade se quiserem mandar um comentário aí, tirando alguma dúvida, tal, ou até a respeito de como que será a prova, mas já alertando, né? A prova ela vai ser uma prova teórica, tá? Estilo os nossos exercícios que a gente viu até agora, tá? Então, teremos a prova, se for presencial, como já foi perguntado, mas será em papel, em sala de aula, né? E caso à distância, também será uma prova mais teórica, tá? Apesar de a gente fez alguns exercícios aqui, essa parte prática ela vai ficar para a segunda avaliação. E a gente vai fazer em sala de aula, né? O planejado era fazer em sala de aula, em dupla com o apoio do professor, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar, né? Semana que vem nós teremos a prova, e na outra semana ainda teremos mais uma aula também envolvendo questões práticas que a gente pode fazer por aqui, né? Depois tem uma ou duas aulas depois da avaliação, né? E depois tem a última avaliação, que é prática, tá? Essa aula prática, caso a gente continuar à distância, eu vou adaptar um pouquinho, tá? E se ainda for necessário, né? A gente tem aquela uma semana lá, depois da finalização das aulas para concluir, tá? Então, na semana que vem, então, teremos a nossa primeira avaliação. Sobre os exercícios que vocês estão fazendo, tá? O primeiro exercício a gente já corrigiu, né? O segundo exercício, eu vou postar as respostas hoje à noite, lá no ambiente virtual de aprendizagem, lá no Aula, tá? Então, todas as respostas vão ficar lá. E também fica à disposição, tá? Aqui, concluindo essa aula, vou ficar aqui com a sala aberta para tirar dúvidas. Se alguém precisar entrar de forma individual, né, a gente, por aqui mesmo, podemos conversar, quem não tiver microfone, pelo WhatsApp, tá? A intenção é auxiliar na execução da tarefa que a gente tem hoje também, tá? O que a gente vai ver? Nós vamos falar sobre web scraping, tá? Então, utilizando o Power BI, tá? Então, a gente tem conversado, né, que dentro desse contexto de Big Data, a gente precisa utilizar dados não estruturados. Que tipo de dados não estruturados? A gente já viu que tem diversos tipos. E uma das fontes de dados, né, que a gente utiliza toda hora é a própria web. Então, tem várias páginas web, né? E aí, nesse momento de coronavírus, né, do Covid-19, a gente tem recebido informações de diversos sites, né, algumas já estruturadas em CSV, né, ou semi-estruturados, outro mesmo em páginas web, né, que a gente em algum momento pode utilizar. Uma outra forma também de utilização
as próprias páginas mesmo, tá? Sem nenhuma estrutura. E aí a gente vai ver aqui que existem algumas formas de buscar essas informações, tá? Então, nós vamos trabalhar já iniciando com um exercício aqui, tá? Eu vou mostrar aqui onde que eu busquei e tal, e como utilizar essa opção de web scraping, tá? Em seguida, vocês vão executar também aqui, fazendo o mesmo exercício que eu estou colocando passo a passo, tá? E algumas análises a mais aí, vou explicar depois. Então, aqui, né? Nós vamos buscar dados, primeiro aqui do FMI, né? Fundo Monetário Internacional, que é com relação a dados monetários aí de todos os países, tá? Eu resolvi pegar aqui uma base de dados de 2019, porque 2020 ela estava incompleta e estava num formato aí diferente que não iria servir para o que a gente quer, tá? Então, eu peguei aqui os dados de 2019, ok? Então, por favor, utilizem também esses dados, tá? Eu passei aí o endereço, né? Então, coloca lá no buscador inf com M, Outlook Database, ele vai trazer aí vários links, né? Vocês vão utilizar isso do ano de 2019. E aí, então, esse link aqui, né? Aí tem os passos aqui, tá? Então, vocês vão colocar lá, né? Data aqui, né? Na primeira abinha aqui em cima. Depois, aqui na setinha, né? Vocês vão colocar ali. Então, by countries, né? Esse é o caminho. Seguindo aqui, vocês vão colocar todos os países, né? All countries. E aí nós vamos escolher aqui produto interno bruto, tá? Ou seja, né? Gross Domestic Product. Tá? Então, tem os passos aqui, né? Passo 1, vocês vão colocar lá, continuar, até chegar nessa tela aqui. Então, vamos selecionar alguns períodos aqui, né? Começar 2016, e ele faz uma previsão, vamos colocar até 2023, então, né? Vai pegar o período realizado e a previsão, tá? E vamos lá preparar o relatório, né? Report. Professor, boa noite. Pode voltar só um slide ali, fazendo favor? Esse aqui? Um anterior. Isso aí. Já estás acompanhando, não? Já sim, aham. Não, porque na Beleza. verdade tem 6 modelos iguais. É só queria saber qual que era. É o dólar, no caso. Beleza. Em seguida também já encaminho esse material para vocês, né? Mas esse é o caminho. Então, seleciona aqui 2016 a 23 aqui, né? Aí vocês vão chegar nessa tela aqui, ó. Tá? Então, aqui tem dados, está no formato tabular, né? Está mais fácil aqui de buscar, só que imagina se a gente tiver que copiar isso aqui, jogar para o Excel e tal, né? Então, aqui tem um recurso do Power BI que ele consegue extrair de forma automática, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, clicando aqui, primeiro passo aqui do Power BI, né? Abrindo o Power BI, ele já abre essa tela, né? Então, a opção de obter dados aí, né? Então, vocês vão obter dados aí do Power BI. E aí, vamos ver as opções lá, né? Quais são as opções que ele vai habilitar? Essa aqui, ó. Então, obter dados, tem todas as opções, a gente vai entrar em outras e tem lá de web, tá? E aí nós vamos fazer nós vamos ligar aí, né? Ele vai cair, então, numa
uma tela onde vocês vão digitar a URL. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar lá a URL da página onde vocês estão, tá? E vão copiar aqui e dar o OK, tá? Então, copia lá a URL, né? Traz para cá e dá o OK. Tá? Então, vai aparecer aqui e vão ligar, tá? Depois, pessoal, eu vou mostrar mais para frente. Isso aqui não está no formato tabular. Mas imagina uma página, por exemplo, como americanas.com. Tá? Vocês colocam lá, por exemplo, na pesquisa, né? Sei lá, notebook lá, na americanas.com. Ele não vai trazer nenhuma tabela, ele vai trazer vários notebooks. Mas também dá, utilizando a inteligência artificial do Power BI, ensinar um exemplo como que ele vai achar, por exemplo, o modelo do notebook, o valor, a marca, tá? Isso é possível fazer também, tá? Tem uma inteligência, a gente vai ver mais para frente como que fazer dessa forma. Aqui não vai precisar, que está no formato ali de tabela, né? Ok? Então, ligar. Tá? E aqui, então, cair nessa tela, né? A gente tem duas opções aqui. Tem a vista web, que vai trazer como é que é a página web lá que vocês estão navegando, tá? Nesse momento, a gente vai utilizar o vista tabela. Na vista web, talvez em algum momento lá de ensinar, né, para onde buscar, seria o mais utilizado, tá? Aqui ele vai trazer uma pré-visualização, tá? Por enquanto não foi selecionado nada ainda, mas a gente tem que marcar aqui, né, quais das opções aqui, tá? Então, isso teria que dar uma verificada, tá? A gente vai clicar, por exemplo, nós temos ali documento, que normalmente não é. Table 0, Table 1, Table 2. Como é que a gente sabe qual deles que é? Tenho que ir clicando, né, verificando ali na pré-visualização qual das opções, tá? Então, aqui eu já dei essa verificada, né? E no nosso caso aqui nós vamos utilizar o Table 1, tá? Que é os dados que estão lá visíveis lá, são os dados mais atuais, ok? Então, vamos selecionar ali o Table 1, né? E aí ele já vai mostrar a visualização dos dados, né? Vocês podem até navegar aqui, visualizar os dados, se é isso mesmo, tá? E depois, pessoal, aqui, essa versão aqui do Power BI, talvez a de vocês aqui esteja transformar, tá? Onde está o número 2, se de vocês estiver transformar, é porque o Power BI, a cada mês, aí ele lança uma nova versão, né? Então, às vezes vai atualizando ou deixa de atualizar, pode mudar algumas coisas, tá? Então, editar ou transformar. Não cliquem em carregar de cara já, tá? Porque se vocês clicarem em carregar, como fizeram no exemplo da aula passada, é quando os dados estão prontinhos já para trazer para o Power BI, tá? Que normalmente isso não acontece, tá? Normalmente tem o editar ali, tem a função de transformar, que a gente precisa fazer algum tipo de transformação, algum tipo de limpeza, algum tipo de transformação de dados até conseguir utilizar, tá? Na aula passada, vocês clicaram direto em carregar, porque já estava prontinho na tabelinha do Excel, né? Ou então conectaram lá com o Azure, quem conseguiu fazer o exercício, né? E aí já estava prontinho lá, era dado totalmente estruturado, totalmente pronto, né? Então, por isso que utilizaram aquela opção, tá? 90% das vezes, vocês vão sempre clicar aqui, ó, na opção editar ou transformar, tá? Clicando, então, aqui no editar ou transformar, caímos nessa tela aqui, onde a gente já tem os dados, chamado de consulta aí, né? Mas aqui a gente precisa começar a analisar os dados, tá? Então, primeira observação aqui que a gente pode ver não reconheceu os títulos das colunas, tá? Então, parece lá,
colon 1, colon 2, colon 3, ou seja, ele não reconheceu o título da coluna. Tá? Então, isso a gente precisa, é o primeiro item que a gente tem que ajustar. O que nós vamos fazer, então? A primeira coisa que a gente vai fazer nessa tela aqui, e além disso, né, também não tinha falado, mas tem colunas que estão totalmente em branco, tá? Ou não servem para nada, né? Por exemplo, a column 5 lá está em branco, tá? Então, a gente vai marcar, clicando em cima, né, da column 5, né, dando clique na column 5, marcar ela e clicar em remover colunas, tá? Remover colunas, está aqui, né? Gerir colunas e remover colunas, tá? Aí nós vamos eliminar essa coluna aí. O outro passo também tem a coluna 14, né? Tá? Enfim, vocês vão dar uma olhada nas colunas que estão sem dados nenhum e vão eliminar. Essas colunas aí não é necessário, tá? Então, essa também foi eliminada, tá? Seguindo, qual o próximo passo? E aí a gente viu aí que a nossa primeira coluna ali, ela é uma informação aí sujeira também, né? A primeira linha não é o nome da coluna, tá? O nome da coluna é country, subject description, né? Units, ou seja, a linha 2 é o nosso título, tá? A primeira linha é uma linha que também não serve para nada, né? Uma linha inútil. O que nós vamos fazer? Nós vamos remover essa primeira linha, tá? Então, também lá, tem a opção lá, reduzir linhas, né? Remover linhas. Então, remover linhas principais. As linhas principais, né? A tradução aqui não ficou muito boa, tá? Mas as primeiras linhas, né? Tá? Então, nós vamos usar essa opção, remover linhas principais, para remover as linhas iniciais. Ele vai perguntar quantas linhas a gente quer remover, tá? Então, clicamos nessa opção e ele vai perguntar quantas linhas a gente quer eliminar. Nós vamos eliminar a primeira linha, né? Então, nós vamos eliminar a linha 1, ok? 1, ok. Eliminamos a primeira linha. Chegamos dessa forma aqui, tá? Então, ainda não temos nome nas colunas, né? O nome das colunas está na linha 1. Tá? Então, a linha 1, na verdade, é o título das colunas. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos transformar a primeira linha, agora, como título de colunas. Tá? E aí, o Power BI também tem essa função prontinha lá, disponível na tela. É só clicar nela, que ela já transforma a primeira linha em cabeçalho, tá? Então, tá aqui, né? Utilizar a primeira linha como cabeçalho. Essa opção aqui, tá? Só clicar aqui que ele vai já trazer a primeira linha como cabeçalho, tá? Pessoal, interessante também eu já explicar para vocês, porque eu estou colocando aqui, né, as opções e vocês logo em seguida vão começar a fazer, passo a passo. E aí é normal que em algum determinado momento, putz, cliquei aqui, não deveria ter clicado, né, eliminei uma linha a mais, eliminei uma coluna a mais, tá, o que eu faço agora? Pessoal, tem um negócio interessante aqui, deixa eu... botar um ponteirinho aqui, ó. Estão vendo aqui um ponteirinho na tela? Sim, né? Passos aplicados, tá? Então, isso aqui, pessoal, isso aqui são todos os passos que a gente deu até agora, tá? Então, se eu clicar aqui nesse X, linhas superiores removidas, né?
o que vai acontecer? Ele vai desfazer o meu último comando, tá? Ou seja, é um Ctrl Z, tá? Eu posso, inclusive, ir desfazendo todos os comandos, tá? Ou algum deles aqui aleatoriamente, tá? Então, é possível eu desfazer, caso vocês... eu eliminei uma coluna que eu era para eliminar, eliminei uma linha que não era para eliminar. Eu venho aqui no passos aplicados, tá? E desfaço aquele comando que eu fiz e volto atrás. Tá? Então, não é problema, tá? Essa opção aqui, então, é muito interessante para ser utilizada, tá? Seguimos. Bom, então aqui, depois de realizado aqueles passos, né? Eu cheguei nessa tela aqui. Eliminei a linha de cima, transformei a primeira linha em título, e eu tenho essa tabela aqui, onde tem lá o indicador, né? Na verdade é só um indicador, né? Tem uma escala aqui que é em bilhões, né? E eu tenho aqui 2016, 2017, 18, enfim, até 2023, né? Como colunas, tá? Mas aí, na hora de fazer uma análise, imagina, 2016 como se fosse um atributo, 2017 é outro atributo, 2018, fica difícil fazer análise, né? Aqui na forma tabular, né, se fosse no Excel, é fácil visualizar, porque eu faço um acompanhamento aqui linha a linha. Mas se eu for fazer uma análise, fazer um relatório, vocês concordam que vai dificultar muito, porque eu vou ter que trabalhar com N variáveis aqui, com N atributos. Vai ficar muito difícil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar aqui para que eu consiga utilizar esses dados aí nas análises de forma mais fácil, eu preciso transformar esses dados aqui em linhas, tá? Transformar colunas em linhas, tá? Ainda bem que o Power BI também tem isso prontinho, é fácil de utilizar. Eu tenho só 2 cliques, eu consigo transformar todas essas colunas aqui, desde 2016 até 2023, né, em linhas, tá? Então, vai ficar cada informação ali numa única linha. Então, como é que eu faço? Eu marco todas as colunas que eu quero transformar, tá? Então, eu preciso marco lá, deixo o amarelinho ali, né? Vou marcando todas as colunas. E vou clicar aqui, ó, nesse íconezinho que tem aqui em cima, ó. Tem ali, né, tá mostrando ali que tá transformando, né, linhas em colunas, tá? Tá mostrando. Clico aqui e vai abrir essas opções, tá? Então, eu vou utilizar a opção de anular dinamização apenas nas colunas selecionadas. Eu quero somente as colunas selecionadas. Por isso que eu marquei as colunas, né? Marquei, deixei em amarelinho ali, marcado, e aí eu vou clicar nessa opção. Clicando nessa opção, ele vai transformar. Então, transformou aqui, ó. Tá? Então, agora eu tenho país, eu tenho indicador, que é sempre o mesmo, né? Eu tenho unidades, também estão sempre em dólar. Eu tenho uma escala, e agora eu tenho atributo, que depois eu vou dar o nome para chamar atributo de ano, né? E eu tenho o valor, tá? Já está quase organizado aí para eu conseguir utilizar, tá? Que mais que ainda devo fazer, além disso? Além disso, preciso ver os tipos de dados, né? Então, país, por exemplo, tá como caractere, ok, tá tranquilo. Indicador, tá como caractere, né? ABC. Unidade, tá ok. Escala, tá ok. O atributo, tá? Nesse caso aqui, quando eu tenho um atributo que não é um valor numérico, não preciso somar, sempre deixe em texto, tá? Então, esse caso aí,
já está em texto, né? Ele vai ficar assim. Agora, valor precisa ser transformado, tá? Tem que se transformar para valor. Além disso, nós vamos perceber que existem outros problemas aqui. Que já vou mostrar na tela seguinte. Aqui, ó, né? Se eu clicar lá no valor, aqui na setinha ali de filtro, ele vai mostrar, né, os valores ali. Caso não carregue todos, é só clicar aqui em carregar mais, né? Vocês vão perceber que existem valores nulos lá. Esses valores nulos só vai incomodar a gente, tá? Então, não vamos carregar, tá? A gente não carregou ainda, nós estamos só fazendo a transformação dos dados. Nós não vamos carregar os valores nulos, nós vamos desmarcar, né? Então, ao desmarcar ali, a gente não vai carregar para nossa base de dados do Power BI. Tá? Então, valores NA, sem valores, não adianta para nada para a gente, são valores nulos, né? Nós não iremos carregar. Ok? Que mais? A gente vai perceber também, vou ver aqui na próxima tela, e aqui não mostrou porque existem outras linhas ainda escondidas, né? Mas lá na tela lá da página, a gente vai perceber que os valores estão nesse formato aqui, ó. É 1,379.548. Ou seja, ele está num formato que não é reconhecido aqui, né? Essa vírgula ele vai confundir, tá? Então ele não vai conseguir transformar isso em valores numéricos. Então, antes de transformar, a gente vai deixar em texto ainda e nós vamos transformar vírgula por ponto, tá? As vírgulas vamos transformar por ponto. Localizar as vírgulas, vamos transformar aqui por ponto. Aí fica no formato que a gente reconhece. Que a vírgula vai considerar como se fosse casas decimais lá, não vai ficar 1,37, né? Quando é 1 bilhão ali, né? E 379, 1.379.000, né? Então, essa transformação que a gente vai fazer. Como que a gente faz essa transformação? Aqui, ó. Clicando em cima daquele atributo valor, a gente vai clicar com o mouse direito, né? Com o botão direito do mouse, e vai abrir essa tela aqui. Tá? Então, a gente vai clicar em substituir valores. E aí, abre essa tela, nós já temos visto, né? Substitui vírgula por ponto, e aí sim dá um OK. Tá? Então, substituímos a vírgula por ponto. Agora, nós vamos transformar de texto para número. Tá? Então, clicando aqui em cima, né, do ABC, ele vai abrir essas opções aqui, tá? Pode ser aqui um valor decimal, aqui foi botado número fixo aqui, né? Pode ser um valor decimal, ali 2 aqui, né? Também já serve para a gente, tá? Essa transformação que a gente vai fazer. Então, transforma esse valor que está em texto para numérico, tá? Então, por isso, tudo isso a gente está transformando. Estamos pegando os dados lá que veio lá da web, fazendo as transformações necessárias aí para que a gente consiga estruturar os dados, estavam desestruturados, né? E aí, logo depois, a gente conseguir fazer as análises, tá? Lembrando que grande parte aí dos dados que estão no Big Data estão semi-estruturados, como é esse o caso, né? Ou até não estruturados. Mas, para conseguir fazer análise, a gente precisa utilizar alguma ferramenta que consiga deixar os dados estruturados e aí sim conseguir utilizá-los. Seguindo, agora vamos então, né, também alterar aqui o nome aqui, né, vamos colocar então para
país, né? Vamos transformar aqui em português aqui o nome das colunas, tá? Então, dá um duplo clique ali, né? A gente consegue fazer renomear esses atributos aqui, tá? Então, vamos renomear o nome dos atributos e também o nome aqui da nossa tabela. Veio como tabela 1, que vai ser a nossa base de dados, né? Vamos chamar de FMI aqui, por exemplo. Tá? Então, aqui ficou lá, né? País, né? Sem acento, indicador, unidade, escala, ano e valor, né? Que eu botei ali. Então, valor 2, né? E eu chamei aqui, então, de PIB FMI para nossa base de dados, tá? Então, essas transformações aí que eu fiz também. Agora sim. Então, agora nós estamos prontos com os dados transformados, tá? E isso fica tudo gravado. Então, se em algum momento a gente precisar fazer uma nova carga de dados, tá? Lá na web foi atualizado. A gente quer atualizar os dados, tá? Então, todo esse caminho, todas essas transformações ficam gravadas, tá? Então, é só clicar em atualizar os dados, tá? E ele já vai atualizar a nossa base de dados com as transformações, tá? Nesse caso aqui, a gente vai clicar na opção, né, fechar e aplicar, ou seja, para carregar os dados, tá? Então, clicamos lá, né? Carregamos os dados. Bom, mas ainda temos um ajustezinho para fazer, tá? Que a gente vai fazer depois de carregar os dados, tá? Carregar os dados, a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, né? Nessa opção tabular, primeiro. Vamos clicar no atributo país e vamos clicar lá em moderação. Tá? E aí, tem aqui na tela essa opção aqui, ó, tá prontinha também. Categoria de dados, tá? Não categorizado. O país está não categorizado, mas nós vamos transformar ele para país, região. Por que fazer isso? Porque se a gente fizer essa transformação, ele consegue mapear no mapa aonde fica Brasil, onde fica a Áustria, ou seja, a gente consegue visualizar os dados no mapa. É o que a gente vai fazer lá na frente, tá? Então, caso a gente queira fazer isso, a gente faz essa categorização, transforma país, tá? Em país, região. Aí ele já reconhece. Isso pode ser feito também, né? Por cidade, por endereço, né? Continente, enfim. Ou eu posso utilizar latitude e longitude, caso eu tenha uma tabela, né? Com latitude e longitude, posso transformar dessa forma aí, ok? Seguindo, então, fizemos essa última transformação, agora sim, já que transformamos, estamos realmente prontos para utilizar, tá? Então, a gente vai agora, saímos dessa opção aqui de tabela, nós vamos clicar aqui no íconezinho, que é um gráfico, tá? Ou seja, a gente habilita para fazer as análises. Sempre que a gente quer fazer as análises, nós vamos clicar aqui nessa opção aqui, nesse gráfico, né? Ele vai habilitar aqui a análise. O que eu fiz aqui? Eu cliquei aqui na visualização, ele vai apresentar várias formas de visualização. Tem vários gráficos aqui, ó, tá? Várias formas de visualizar. E eu cliquei nesse aqui, que é um mapa mundi aqui, tá? Vocês vão perceber que já existe pronto aqui 3 tipos de mapa, tá? Tem esse aqui, tem esse aqui e tem esse aqui, com diferentes formas, tá? Nesse caso, nós vamos utilizar esse mapa aqui. Carrego, então, clico aqui, né? Na tela, clico aqui, ele vai mostrar, só ampliei a tela. E aqui eu vou colocar 2 atributos. Quais são os 2 atributos que eu vou colocar? Eu vou selecionar, clicar aqui em país, e vou clicar em valor, tá? Ou seja, ele vai trazer o somatório de todos os anos, né? Por país e somar os valores de todos os anos por país e mostrar no mapa já, tá? Então aqui
foi isso que eu fiz, tá? Então, trouxe aqui os valores. Vocês podem perceber que nos Estados Unidos, né, como era de esperar, tem uma bola maior, ou seja, o PIB dos Estados Unidos é muito maior que o Brasil, né? Tá? E assim, conforme o tamanho da bolinha, tá? É o valor acumulado, tá? E clicando em cada uma das bolinhas aqui, aparece o valor, tá? A gente poderia deixar o valor aqui também, tá? Mas aqui, como tem muitas opções, ele vai ficar todo desconfigurado aqui, tá? Nesse caso aqui, nessa análise, tá? Eu ainda trouxe uma segmentação por ano, tá? Como é que eu fiz essa segmentação por ano? Eu cliquei fora do mapa, tá? Cliquei fora do mapa e cliquei nessa opção aqui, ó, de segmentação ou filtro de dados, tá? Então vai abrir uma nova telinha aqui, né? Tem dois objetos aqui. E aí agora eu cliquei em ano. Ele trouxe o ano aqui. A partir desse momento, ele já faz a segmentação automática, ou seja, eu posso ir selecionando, tá, por ano aqui qual é o PIB, né, do país, tá? Ou, então, desmarcando aqui, né, ele vai, novamente, trazer de toda a base de dados, tá? Então, essa análise que eu fiz aqui. E aqui, né, também agora só brincando aqui, né, mas uma opção que é bem interessante também é a gente, por exemplo, fazer os top 10 aqui, né? Como é que eu posso fazer os top 10? Tá? Então, aqui, ó, né, nessa opção, aqui, nessa primeira opção aqui, quando eu colocar aqui na variável país, tá? Eu posso selecionar aqui o top N, né? No caso aqui, selecionei aqui os 10 primeiros, tá? Superior 10. Tá? Então, é possível fazer essa configuração aqui também no Power BI, caso por uma necessidade, tá? Então, apareceram os 10 aí o Brasil está entre os 10 aí. E aqui, então, coloquei um outro filtro aqui, né? Então, dei uma melhoradinha aqui, né? Deixei lá o gráfico lá do país, só para exemplificar onde é que está, para mostrar onde é que está. Mas eu coloquei aqui um gráfico de PIB por ano. Tá? Então, selecionei, né? Botei um outro gráfico lá, que eu não mostrei ali, mas pode colocar qualquer gráfico lá e só selecionar, então, o ano e o valor. Tá? E aqui um filtro por país, tá? Então, vocês podem selecionar aqui, né, para ver qual é o desempenho aqui de PIB por ano em cada um dos países, tá? Uma outra análise aqui que pode ser feito rapidamente com o Power BI, tá? E aí, então, fica aqui o exercício, né? O primeiro exercício aqui. Então, faça o WebScrap conforme descrito no passo a passo e as duas análises. Então, fiz duas análises ali, eu gostaria que vocês só repetissem, fizesse o passo a passo ali como eu fiz, tá? E aí, depois, utilizar essa base para construir novas análises, tá? Então, além dessas que eu já mostrei, né, coloquem lá, coloquem mais uma, duas, três análises que vocês quiserem fazer, né? E aí salvem essas análises lá, né? Dá um print lá, gera um PPT, tá? E depois disponibiliza as análises lá no app, tá? Então, esse é o exercício, o primeiro exercício, tá? Continuando aqui, a gente está muito na moda, né? A gente ouvir aqui do gráficos, né, do Covid-19, tá? Então, peguei aqui um site aqui que o pessoal recomenda, né? Da
da saúde aqui, tem um painel e tem um arquivo CSV aqui pronto também, tá? Ele é atualizado diariamente, tá? Esse eu busquei, acho que foi domingo, se não me engano, ou segunda, não lembro, dia 24, acho que foi domingo, né? Está atualizado até dia 24 aqui, que eu busquei. E aí, então, eu pediria para que vocês fizessem um exercício utilizando esses dados. Esse aqui já vem no formato CSV, tá? Mas também tem algumas armadilhas aqui, em seguida já vou explicar para vocês, tá? Aqui tem outros dados também, tá? Eu botei aqui uma outra página, tá? Não é necessário clicar nessa aqui, pode utilizar essa aqui da saúde, né? Do governo aqui. E buscar esses dados que já estão formatados, tá? Aqui é um gráfico que eu fiz, tá? Então, possível gráfico vocês podem fazer aqui, tá? Andrei, o Andrei está falando que não conseguiu aqui no Linux, Andrei. Tá. Em seguida, a gente já conversa pessoalmente aí, pode ser talvez aqui no WhatsApp, tá? Eu converso contigo, pode ser? Só continuando aqui, para finalizar, então aqui são um gráfico aqui, ó, tem a variável lá de óbitos acumulados por semana, né, e novos óbitos, né, por semana, tá? Então fiz um gráfico aqui com variáveis que existe lá, tá? Aqui eu coloquei óbitos novos, né, por semana e um filtro aqui por estado, tá? Então aqui cliquei em Santa Catarina, né? Então mostrou aqui, né, da semana 12 até a semana 21, né? Mas os novos, né? Aqui em Santa Catarina a gente está bem, né? Tem poucos casos aqui por semana, né? Novos casos aqui. Aqui também mostrando, né? Poderia ter são exemplos aqui, tá, pessoal? Não precisa seguir esses mesmos que eu fiz aqui. Vocês podem fazer os análises de vocês, tá? Só coloquei aqui o gráfico também, né? Nesse caso aqui, eu nem utilizei aquela categorização lá, como os estados aqui são conhecidos, né? Quer dizer, quase todos são conhecidos, né? Vocês vão perceber que ele ele acaba misturando um pouquinho, inclusive botando pontos que fora do país, tá? Então, o correto também teria que se configurar para dizer que são estados aqui brasileiros, né? Pessoal, esse aqui é o arquivo que vocês vão baixar lá, tá? Do endereço. Por que eu estou mostrando aqui? Para dar algumas dicas para vocês, tá? Então, ele tem lá por país, por região, por estado, município, tem a população e aqui os números, tá? Então, na mesma planilha, ele tem valor do país, tem valor do estado, tem valor do município, tá? Qual a minha sugestão? Para fazer uma carga do país, vocês vão lá em estado, selecione somente onde não aparece estado nenhum, ou seja, não tem estado e não tem município. Esses dados que não tem estado, não tem município, pertencem aos totais do país, tá? Não sei porquê, mas se eu somar todos os dados dos estados, ele não vai chegar ao mesmo valor global, tá, do país. Tá? Então, para buscar os dados do país, né, aí pode fazer lá, ou diretamente lá no Power BI, fazendo esse filtro, ou até mesmo antes de carregar, né, filtrem a planilha Excel e já eliminem as linhas, né, e deixa somente as do país, tá? Tem a semana e os números lá, tá? Caso vocês queiram também utilizar dados do estado, tá? Usem uma nova base de dados. Pode fazer 2 cargas no mesmo arquivo, tá?
E aí chama uma de Brasil, né? Ou país, e a outra de estados, tá? Então, nesse caso, vocês vão selecionar todos os estados, tá? E tirar os municípios. Dos municípios, não recomendo carregar. Ele aparece somente as duas últimas anotações, tá? Então, tem os 2 últimos dias. Então, para fazer uma análise lá é muito pobre, tá? Não traz dados históricos aqui. Para conseguir os dados históricos, eu teria que todo dia clicar lá o atualizar dados, né? E conseguir fazer uma base de dados histórica, tá? Mas isso a gente não tem como fazer, né? E a gente vai carregar agora. Nós temos os dados que tem disponíveis lá, tá bom? Então, quem quiser fazer somente do Brasil, ok, faz somente do Brasil, tá? Minha sugestão é fazer uma carga do Brasil e uma carga do Estado, tá? Caso alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chame aí depois pessoalmente ali que a gente tira as dúvidas, ok? Essa é a minha dica aí para fazer a carga de dados, tá? Aqui, né, então, outra base para quem tiver interesse aí de trabalhar, tá? Ok, pessoal, essa aqui seria a aula de hoje, né? Então, é uma aula prática. Fiz exemplos ali, mas a intenção é que vocês metam a mão na massa e fiquem, né, nos exercícios, encontrem as dúvidas e tal, né? Que fazendo que a gente vai conseguir aprender, né? Só visualizando, né, na hora de fazer, esquece, tá bom? Eu vou disponibilizar esse material agora lá no AVA para vocês acompanharem passo a passo lá para seguirem, fazer os exemplos, né? E também vou ficar disponível aqui, tá, no WhatsApp ou aqui no Teams mesmo, para a gente tirar dúvidas se alguém engalhar em algum ponto, ok? Bom, pessoal,